Amém, amém. Se assente, queridão, se assente, queridona. Pode soltar a tela. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 17, até o capítulo 5, verso 2. É a segunda parte desta mensagem. Se você perdeu a primeira parte, vá lá no canal do YouTube e acesse, né? Mas mesmo você vendo, ouvindo apenas hoje, pode ter certeza que você vai estar compreendendo muito bem a dinâmica da mensagem. Crentes de verdade amam. Uma das bênçãos, amados e amadas, da nossa vida cristã é termos a certeza de que em Cristo nós sempre temos um antes e um depois. A nossa vida muda, e muda mesmo, muda mesmo. Esse texto fala sobre isso. Paulo está dizendo, olha, eu não quero que vocês andem assim, como os que não conhecem a Deus. Na linguagem de Paulo, os gentios, os não-judeus, os que não creem no Deus da aliança, estranhos à aliança, às promessas de Deus. Na linguagem de Paulo aqui, gentil não é apenas aquele que não nasceu judeu, mas é aquele que é fora da aliança de Deus, que foi primeiramente ministrada aos judeus. Paulo entende de que, mesmo sendo tão difícil viver uma vida cristã a ponto de dar testemunho e, de fato, de fazer diferença, nós temos poder para vivermos de modo santo. Então Paulo diz, olha, não vivam assim, porque vocês aprenderam de Cristo isso. Vocês aprenderam de Cristo que vocês têm que despojar das velhas manias do homem velho. Spurgeon disse, olha, enterra bem enterrado o homem velho, porque ele costuma, de vez em quando, sair da cova. Misericórdia, né? Às vezes eu ouço uma expressão do tipo, pastor, meu homem velho quase que apareceu. Mata ele, rapaz. Enterra bem enterrado, 7 palmos é pouco. Uns 70 tá bom, né? Porque o homem velho, aquela raiva que de vez em quando o povo tem. Despojar do homem velho, renovar a mente em Cristo. Paulo vai dizer aos romanos, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que a gente aprende de Cristo? Renovar, despojar, renovar e revestir do novo homem. Revestir de novos valores. Paulo vai dizer aos Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. Tudo se fez novo. E aí Paulo termina de maneira prática, e hoje eu quero, querendo Deus ser bem prático, como devemos andar então, de agora em diante. O que a gente deve deixar e o que a gente deve se apegar. Tá ok? Vamos à leitura do texto, eu vou ler o texto todo, para a gente ter a ideia do todo, mas não vou me delongar na explicação da primeira e da segunda porção, porque eu quero estar na terceira. Como devemos andar de agora
em diante. Efésios 4, a partir de 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, despojar, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, renovação da mente, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, lá em Gênesis 1, 26, em justiça e retidão procedentes da verdade. E agora é a parte prática que eu querendo Deus, me ater. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Diga: Deus, toma o meu coração para eu ouvir de Ti nesta noite. Fale a nós, Senhor, no nome de Jesus. Amém. João Marcos, a grande ideia desta passagem é: crentes de verdade andam em amor, e não como os que não conhecem a Deus. O amor, amados, é a essência da vida cristã. A gente sempre vai perseguir esse ideal. Quem ama não vive para si mesmo, vive para o outro, vive para Deus. A primeira porção, como andam os gentios, né, João? O comportamento dos não crentes. E vimos aqui coisas absurdas, que é ponto de Paulo falar o seguinte: olha, diante do Senhor, palavras minhas, como testemunha eu digo a vocês, não se comportem como os que não conhecem a Deus. Primeiro, porque eles são extremamente vazios, vivem na vaidade dos pensamentos. Versículo 17. Segundo, porque eles têm um entendimento obscurecido, isto é, eles vivem em trevas. Eles não têm a iluminação do Espírito Santo. O haja luz de Gênesis ainda não fez valer na nova vida destes. Eles são acostumados às trevas. Jesus, certa feita, diz que quem vive nas trevas não sabe para onde vai. Está lá no Evangelho de João. Terceiro,
eles têm um entendimento, além de entendimento obscurecido, eles são, segundo, separados, ou terceiro, né? Separados da vida que Deus concede. Eles estão mortos vivos. Eles estão desconectados da vida de Deus. Tudo isso por conta da ignorância. A palavra ignorância significa cegueira moral. Algumas coisas que a gente assiste nos telejornais, a gente fica assustado, né? Cegueira moral. As pessoas estão ultrapassando todo e qualquer limite de razoabilidade. Não é? Eu vejo cenas como daquele procurador que agrediu a sua chefe, e eu fico pensando, gente, cegueira moral. E outras situações mais que você e eu vimos aí, ou vemos constantemente. Dureza do coração. A palavra duro aqui, para deixar claro uma informação que eu dei na quinta-feira passada, é calo, não é? Tem a ver com... Já está calejado. Está tão duro que já não sente mais nada. Coração de pedra. Conhece gente assim? Coração de pedra. Gente insensível. E aí, por conta disso, se entregam à libertinagem e a impurezas sexuais. João, e aí nós temos o que aprendemos de Cristo, né? Nós aprendemos de Cristo, se é que a gente ouviu e fomos instruídos, porque só tem como aprender de Cristo, a fé vem pelo... Paulo diz aos Romanos, e ouvir o quê? A palavra de Cristo, ele fala. E ele está falando o tempo todo, ele está falando aqui, ele está falando na internet, para quem está acompanhando. Amados, ninguém vai ser inocente no dia final. Todos vão ouvir, ou vão ter ouvido. Todos vão ter ouvido. Essa história de, mas fulano morreu, ele ouviu. Agora, a questão é, ele obedeceu? Se é que de fato, versículo 21, ouviram falar dele e nele foram instruídos, né? Segundo a verdade em Jesus. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, assumam o compromisso de, primeiro, abandonar elementos da velha essência do pecado, despojar. Depois, renovar a mente de vocês com os valores de Deus, renovar. E depois, assumir as roupas de Cristo, no homem que foi criado para ser imagem e semelhança. Revestir. E agora, amados, com muita humildade, quero lançar o desafio da gente pensar, João, como devemos andar de agora em diante. Em outras palavras, minha gente, primeiro, Paulo diz no versículo 25, deixe a mentira e fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Fale a verdade. Doa o que doer. Ponha de lado a mentira. Seja honesto com o seu próximo. Seja verdadeiro. Nós temos, amados e amadas, uma hesitação que nos acompanha desde sempre. Nós não queremos que o mundo pense a nosso respeito aquilo que de fato é verdadeiro acerca de nós. Em outras palavras, eu não sei se ficou clara essa minha fala, nós sempre queremos representar um papel. E isso é dar lugar à mentira. É fazer da mentira, a pior mentira é a mentira que você prega a você mesmo. A ideia de abandonar a mentira aqui é seja sincero, seja verdadeiro. Confesse os pecados que Cristo já está lhe convencendo pelo Espírito. E se houver necessidade, preste atenção, se houver necessidade, confesse os pecados uns aos outros. Ponha de lado. Não seja soberbo. Um texto que me veio à mente, o clássico, está em Lucas 18,
9 a 14. Não vou ler todo, mas vou contar a parábola. 2 homens vão ao templo para orar. Se lembra disso? Um era fariseu, santarrão, alguém que mentia para si mesmo. E o outro era publicano, trabalhava para Roma, estava numa posição social difícil, era alvo de preconceito, mas era consciente de quem ele era. Ah, pastor, mas como é que o senhor sabe disso? Porque o fariseu, ele ficava de pé e orava de si para si. Esse aqui está o texto, versículo 11 de Lucas 18. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. O fariseu, amados, é do tipo daquele que, olhando para o espelho, canta grandioso és tu. Ele ora de si para si. E como é que é a oração do fariseu? Vou ler o texto para ser bem fiel, né? Ó Deus! Você conhece gente que só ora assim, pomposamente? Parece que ele está orando para os outros verem. Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 6, sobre as pessoas que oram nas praças. Ó Deus! Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem sou como este aqui, este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Ele orou de si para si. O publicano verdadeiro, de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos. E o texto vai dizer que ele batia no peito e dizendo, ó Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. Fale a verdade a respeito de si mesmo. E fale a verdade com seu próximo acerca daquilo que você é e daquilo que você faz. Não conte a história dos outros como se você fez. Vamos combinar uma coisa? Pare de contar vantagem. Você não é tão bom quanto imagina que é. Versículo seguinte. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Amados, existem textos da Bíblia que se eu pudesse fugir, eu fugiria. Esse é um deles. Porque o texto fala, fiquem irados, mas não pequem. Qual é o equilíbrio, gente, em ficar irado e não pecar? Eu tenho para mim que, como eu conheço a minha natureza, eu não tenho condições de obedecer esse texto. Sempre que eu fico irado, eu peco. Mas isso sou eu, não sei você. O único que ficou irado e não pecou foi Jesus. Lá em Marcos capítulo 11, quando ele entra no templo com a chicotada e faz a bagunça e levanta e expulsa os cambistas do templo. O texto que Paulo cita é Salmo 4:4, que diz assim, tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Me parece que a ideia aqui, amados, eu vou pegar carona com o falecido Russell Shedd, é irritação limitada. Paulo está dizendo aqui, obviamente, que a ira que não constitui pecado é rara. É quando você fica irado ou irada com a justiça e o amor de Deus que está ausente nesse mundo. É a chamada ira justa, ou ira santa, que é tão difícil da gente ver em nós, porque nós somos tão pecadores, que essa ira não guarda ressentimento contra o mal nem contra a injustiça. Essa ira não sai pegando em armas e fazendo justiça com as próprias mãos. É quando você fica indignado com a falta de justiça no mundo. Aí você fica irado, indignado e vai orar. E diz, Senhor, abençoe ainda aquele que fez isso. Mas com amor no coração. Se orar com raiva também não está valendo. Por isso que o texto diz,
não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não pode durar muito. Você não pode dormir levando para o travesseiro a chateação que você está tendo com seu cônjuge, com seu filho, com a sua sogra. Isso dá um castigo violento. Consulta no travesseiro. Por quê? Porque se você guardar a ira no coração, você vai dar lugar ao diabo. Por isso que o texto diz, nem deem lugar ao diabo. É que eu não... Para mim o 27 teria que estar junto com o 26. Essa questão de versículo e capítulo não é inspirado, né? O texto foi inspirado corrido. Que na verdade é a mesma ideia. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Até mesmo a ira justa, John MacArthur vai dizer, pode transformar-se em amargura, razão pela qual deve ser deixada de lado ao final de cada dia. Eclesiastes 7:9 diz, não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Cuidado, hein? Não, com a ira. Vamos prosseguir? Aquele que roubava, versículo 28, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Há um contraste aqui entre a ilegalidade do roubo com a legalidade da generosidade. Tem gente que rouba, amados, mas não é de mão armada. Rouba o tempo do seu patrão, rouba no que diz respeito à sua honestidade em xeque, diante de algumas vantagens indevidas. Então a orientação é o seguinte, contente-se com aquilo que é justo você receber. A ideia do pensamento bíblico é o seguinte, tudo que você tem recebido veio por graça. Deus liberou a você algo que você não merecia. A Bíblia fala que se você tem o que comer e o que vestir, você já deve estar grato por conta disso. A Bíblia também diz que você não deve ajuntar tesouros na terra. Aí você deve estar pensando, mas pastor, então eu não posso ter poupança, não posso ter um dinheiro para as minhas emergências? Pode. O que você não pode é ter o seu coração nisso, a ponto de deixar de exercer o princípio da generosidade sempre que você tiver oportunidades de fazer. O princípio é, chegou a você uma necessidade de ajudar, ajude. Porque Deus quer que através do trabalho das suas mãos, não apenas você se sustente, mas que também você tenha o que repartir com o necessitado. Eu não vou entrar em detalhes sobre o necessitado. Recentemente um pastor, que eu julgo que já está meio idoso e por isso precisava de um limite, chegou a falar, questionar a questão de ajudar as pessoas necessitadas, sobretudo em condições de mendigância, dizendo que isso contribui para que o miserável, continue ali naquela situação. E até ousou falar uma coisa terrível, que é, nós não podemos deixar de desrespeitar o direito bíblico que as pessoas têm de serem
miseráveis. Né? É uma loucura isso. A ajuda ao necessitado deve ser diante da sua consciência de que ele é necessitado. Se ele está lhe enganando, se ele está usando de má fé, é outra coisa. Você até pode ter princípios de ajuda mais efetivos. Não, eu não dou o dinheiro, eu dou a comida. É um princípio. Não, eu vou lá comprar o remédio, não dou o dinheiro, porque a pessoa pode comprar cachaça. É um princípio. O que você não pode fazer, e João vai dizer isso na primeira carta ao João, na sua primeira carta, não é? Sua primeira carta, João. A sua primeira carta é o seguinte, que você não pode, ao ver alguém necessitado, fechar o seu coração se você tem condições de ajudar. E ele diz mais, filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas por obras. O amor é o que o amor faz. Tiago vai dizer, no capítulo 2 da sua carta, que não adianta você ver uma pessoa com frio e dizer o seguinte, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Porque se você não fizer algo em prol de quem está miserável, no caso com frio, maltrapilho, você está tendo fé sem obras. E Tiago bate de doído, quando ele vai falar o quê? A fé sem obras é morta. Morta. Outra, versículo 29. Talvez nem dê tempo de eu terminar, mas nós temos que explicar bem isso daqui. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Amados, o quarto contraste que a gente tem aqui é uma boca purificada. Palavra torpe no original é palavra podre. É palavra que mata. A palavra, amado, suja, é a palavra que contamina. É a palavra que causa amargura no coração do outro. Então, não saia da boca de vocês nenhuma palavra desse sentido. Só fale aquilo que for boa para edificação, conforme a necessidade. Há necessidade, muitas vezes, de uma palavra dura, mas amorosa. E há outras necessidades, amados, que uma palavra dura vai ser apagar o pavio que fumega, né? Ou quebrar a cana que já está trilhada. Isto é, a pessoa já está toda esculhambada e você vai e libera uma palavra forte, uma palavra ríspida. E aí Provérbio de Salomão vai dizer, a palavra dura suscita a ira. E a palavra branda desvia o furor. Me parece, amados e amadas, que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Jesus disse em Marcos 7, não entra no coração, não compreende que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar. O que sai da pessoa, isso é que contamina. E aí Jesus fala, tudo que sai do nosso coração, sai por meio das nossas palavras. Maus pensamentos, imoralidades sexuais, furtos, homicídios, adultérios, avareza, maldades, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho, falta de juízo. Aí Jesus diz, todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Agora, se a boca fala do que o coração está cheio, se nós não temos, amados, que
permitir que saia da nossa boca aquilo que contamine, mas aquilo que agracie, que transmita graça, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que está na nossa mente. E Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso ocupe o pensamento de vocês. O grande desafio, queridão e queridona, é saber a hora de calar e saber a hora de falar. O segundo desafio é, quando for a hora de falar, o que eu devo falar? Número 1. Como eu devo falar? Número 2. Porque Provérbios 15, 23 vai dizer que alegria é ter a resposta adequada e como é boa a palavra dita na hora certa. Tiago vai dizer no capítulo 3 agora, que o homem que controla a sua língua, controla o seu corpo todo. Tiago chega a dizer de que o motivo das guerras são prazeres que militam dentro da gente. Nós estamos assistindo a uma guerra. Palavras, narrativas, desejos, sonhos, aspirações. O texto prossegue. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se temos o Espírito Santo dentro de nós, queridão e queridona, preste atenção nisso daqui. Nós não podemos entristecê-lo, e é claro que isso daqui é uma expressão, é uma figura de linguagem. O Espírito Santo não fica triste, ele é apenas uma forma de entender que como pessoa que é e que habita em nós, e que é santo, e que já nos selou, Ele quer que nós vivamos de modo íntegro, então. Nós não podemos viver de modo contraditório ao Espírito que é santo. Aí eu sei que você que é inteligente está perguntando, mas pastor, como eu entristeço o Espírito Santo? Quais são os hábitos, os vícios, os deslizes, os vacilos que eu venho cometendo na minha vida que podem estar entristecendo o Espírito Santo? Versículo 31. Amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Eu não preciso explicar termo por termo, está muito claro para a gente. Você guarda no coração ressentimentos, se você fica amargurado, como que o Espírito Santo, que é santo, que é o Espírito da justiça, da paz e da alegria. Como é que ele vai conviver aí? A indignação, pode-se ter uma indignação justa a respeito de algo, mas se você permitir que essa indignação militante lhe torne uma pessoa extremamente hostil para com o outro que é diferente, nós estamos vivendo, amados, um contexto em nosso país complicado. Você até pode ter indignação a respeito de algumas causas que são justas, mas cuidado, porque se a indignação tomar conta do seu coração, o Espírito que é santo vai entristecer-se. A ira, eu já falei. A gritaria. O descontrole emocional, amados. A blasfêmia. Os xingamentos. A maldade
do coração para a prática. Por isso que Paulo aos Colossenses vai dizer assim: portanto, como eleitos de Deus, Colossenses 3,12, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Por isso que o texto diz no 32, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amados, a gente pode concluir os primeiros 2 versos do capítulo 5. Paulo diz assim: portanto, vamos resumir tudo? Sejam imitadores de Deus. Volta a dizer, gente, vamos lá. Sejam imitadores então de Deus, como filhos amados. Vocês são filhos de Deus? Então vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Quando nós olhamos, amados, para nossa posição de filhos de Deus, quando nós nos olhamos e nos percebemos como perdoados por Deus, não há nada que as pessoas nos façam que possa ser comparado com aquilo que nós já fizemos em relação a Deus e Ele nos perdoou. Aqueles que são perdoados por Deus perdoam. Aqueles que são perdoados por Deus têm um espírito perdoador. Perdoam-se como Deus perdoa. Se arrependem. E lembram de que na oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus em Mateus 6, aquela frase precisa ecoar no nosso coração: perdoa-nos as nossas ofensas, como nós temos perdoado aos nossos ofensores. Você tem perdoado? Você tem amado? Tem? João Marcos, dá cliques aí só na letra C, por favor. A nossa fala nos denuncia, amados. A nossa fala revela o que muitas vezes queremos esconder. Quem se posiciona com a fala, se posiciona com a vida. Paulo vai dizer em Colossenses 4:6 que a palavra dita por você seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Vamos pedir ao Senhor que esteja nos dando um coração tão renovado nele, tão puro nele, nessas implicações práticas, dessas atitudes que a questão não é o tanto quanto se você entendeu a completude disso tudo. Um dia eu ouvi o Dr. Rousseau Shedd falando algo interessante. Eu não me preocupo com aquilo que eu leio na Bíblia e não entendo. Eu me preocupo com aquilo que eu leio, entendo e não pratico. Há mistérios, amados, nesse texto, que nós poderíamos ficar horas aqui. Mas o propósito central é, como filhos amados de Deus,
assim como Cristo nos amou e se entregou por nós. Vivamos em amor, e assim estaremos oferecendo a Deus oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Por fim, João, o amor é o que o amor faz. Quem vive em amor espalha no mundo o bom perfume de Cristo. E isso é graça. Graça. O Guilherme Kerr traduziu assim na sua Bíblia do Poeta, os versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Efésios. Sejam seguidores de Deus como filhos amados e andem debaixo do amor. Do mesmo jeito que o Messias nos amou e abriu mão de sua própria vida por nós. Um sacrifício a Deus com cheiro gostoso. Que a nossa vida, amados, em oferta. Porque, amados, antes da gente entregar aqui no gasofilácio, daqui se chama gasofilácio, né? Antes da gente entregar uma oferta aqui, nós precisamos ser a oferta. E usando essa expressão de Guilherme Kerr, tem que ser um sacrifício com cheiro gostoso. Eu quero terminar, amados, deixa na última tela, João, destacando aqui algo que aconteceu na história dos avivamentos. As irmãs já passaram por esse testemunho aqui no discipulado, buscando a Deus, desfrute a alegria do avivamento pessoal. Em 1970, na Romênia, aconteceu um dos movimentos mais extraordinários de avivamento. Os cristãos daquele país se uniram e deram valor ao arrependimento. Mas não é um valor apenas nominal. Eles eram tão radicais que eles foram conhecidos como pregadores do arrependimento. Eles eram ridicularizados e apelidados de pregadores do arrependimento por conta disso. Uma cidade da Romênia chamada Orádia. A igreja daquela cidade estava definhando. Nisso Deus manda para lá um pastor piedoso, comprometido com a oração. Ele começou a pregar sobre arrependimento. Os pregadores do arrependimento precisam se arrepender. A Romênia, na época, era governada de modo totalitário pelos comunistas. Mas o alvo da mensagem daquele pastor não era contra os comunistas, mas contra a frieza espiritual dos membros da sua igreja. E Deus começou então a operar no coração daqueles crentes amados e amadas, algo que Ele precisa começar a operar no coração da igreja evangélica brasileira. E essa foi uma semana muito difícil para o nosso testemunho, enquanto igreja. A igreja fez um pacto de arrependimento. Eles concordaram em abster-se de bebidas alcoólicas e de mentir. Isso é para você ver como estava a situação daquela igreja. Havia bêbados e mentirosos. E eles pararam. Abandonaram o estilo de vida dos não crentes. Para encurtar a história, amados, porque senão nós teríamos que ficar aqui uma vigília, o Espírito Santo de Deus começou a derramar um avivamento como fogo em capim seco. Houve um despertamento espiritual tão grande. Deus mudou até o governo daquela nação. Depois o pessoal que conhece um pouco da história da Romênia sabe que quem derrubou o governo da Romênia não foram os políticos nem os militares.
foram os joelhos dos crentes. Conversões começaram a acontecer. Aquela igreja acabou organizando uma faculdade bíblica, produziu líderes cristãos para o leste europeu como um todo. Fato é, amados, que quando o novo governo assumiu na Romênia, eles procuraram conselho de quem? Dos líderes daquela igreja. Porque eles eram santos. Porque eles eram santos. No Brasil se procura o apoio dos evangélicos porque eles dão votos. Quando o avivamento chegar, eles vão procurar os cristãos porque eles são santos. Porque eles oram. Porque eles têm vida com Deus. Porque eles têm vida no altar. Você segura aí na cadeira, meu queridão e minha queridona, mas quando o avivamento do Senhor chegar sobre a sua vida, você vai ter que, antes disso, abandonar pecados. Pecados agasalhados no peito. Pecados que hoje você acha que não tem nada a ver. Mas que o Espírito Santo vai dizer, tem a ver. Aquela novela promíscua que você assiste, aquele programa de humor que você acha graça, mas que não tem graça nenhuma. Aquele vício de falar da vida alheia. Aquela sonegação do imposto de renda. Aquele documento que você não declara que tem para poder ganhar algum tipo de vantagem. O Espírito Santo vai revelar pecados. Que você já está tão acostumado com eles que você já nem sente mais qualquer tipo de culpa. Mas o Espírito Santo vai gerar um arrependimento que vai fazer com que você avalie a sua vida, não pelo padrão do outro, não pelo padrão da cultura, mas ser o padrão de Deus. O Deus que é santo. Abaixa sua cabeça, meu queridão, não importa a sua idade. O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer falar com você. Tem alguma coisa para mudar no seu quarto? Na sua sala? No seu celular? Há um aplicativo que você precisa desinstalar? Há uma aliança que você precisa reaver? Eu fui prático. Não fui exaustivo, mas fui prático. Para tocar no seu coração. E para falar que existem mudanças que você precisa fazer. Para que a sua casa mude. E para que venha um avivamento do Senhor sobre a nossa nação. Deus, muito obrigado por essa palavra. Ela nos desconcerta mesmo. Eu temo e tremo diante dela. Porque eu não quero viver como os não crentes vivem. Eu já aprendi de Cristo, eu ouvi, eu fui instruído. Eu sei que eu tenho que me despojar, renovar e revestir. Eu sei que existem práticas, comportamentos adequados à vida de um cristão de verdade. Eu não quero me enganar. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. E eu tomo a decisão de mudar. Por favor, Deus. Tira de nós tudo aquilo que não é teu.
Nos encha daquilo que estamos vazios. E nos esvazie daquilo que estamos cheios. Ó Espírito Santo de Deus, nos batize com arrependimento. Para a gente mudar de vida. Mudar de postura. Mudar de mente. Ser crente de verdade. Crentes de verdade amam. Crentes de verdade amam. E não andam como os não crentes. Isso é verdade, Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona. Vou estar à porta para cumprimentar a todos.